Olá, meus queridos, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Olha, em 2019, no dia 26/3, eu tive uma visão. E essa visão que eu mandei para o meu amigo no Message, está aí no Facebook, gravei do Facebook para ver que é verdade que está lá, não é mentira, não é conversa, não é coisa levantada, não preciso disso. Aí eu gravei do nada aqui, milhões de pessoas que tem aqui no meu Facebook, muitas pessoas que tem no meu Facebook, eu achei essa visão aqui, estava orando e Deus me deu a interpretação para a igreja e para o Brasil. Então veja aí primeiro o sonho e depois a interpretação no final e veja que tem coisas extraordinárias para acontecer no nosso Brasil. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deixa eu perguntar uma coisa para você, espero que você esteja bem, né? Você que é o homem do sonho, decifrar sonhos, eu tive um sonho amanhecer no domingo, que tinha caído 2 pequenos aviões, né? E eu estava lá na minha terra, no Rio Grande do Norte, olhando para o céu e via um grande avião cargueiro, né? Vindo lá e tinha uma nuvem muito grande, branca, e caía muita água em cima desse avião, como se fosse a cachoeira lá de Foz do Iguaçu, sabe? O céu estava aberto. De repente esse avião prosseguia com dificuldade, mas ele encontrava outra nuvem gigante, muito preta mesmo, muita água aí. Esse avião não suportava, essa água dessa nuvem preta derrubava esse avião. E esse avião caía. E quando esse avião caía, eu ia olhar esse avião, era um avião cargueiro, né? E tinha um carro velho, tipo um carro antigo, intacto lá dentro desse avião. Estava intacto. E tinha algumas pessoas mortas, não muitas, né? Mas algumas. Aí o pessoal virava o avião do lado, que ele tinha caído de cabeça para baixo, de barriga para cima, aí virava esse avião. Quando virava esse avião, tinha uma mulher num canto, como se fosse uma aeromoça, e ela saía toda machucada e com uma bengala andando, e o pessoal falava: leva ela para o hospital, leva ela para o hospital. Aí eu acordei, isso não era um sonho não, meu irmão, era algo como se eu estivesse vendo eu dormindo e vendo essa visão na madrugada aqui. Você tem interpretação aí que possa chegar mais próximo aí, porque eu creio que é um sonho profético aí, ou para a nação ou lá para a minha cidade no Rio Grande do Norte. Deus abençoe seu dia. Olá, maravilhoso dia, maravilhosa tarde, maravilhosa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Você que não segue o nosso canal, por gentileza, siga pr.luciano, conferencista mundial. Eu vim aqui relatar uma visão que eu tive no dia 26/3/2019, como está gravado aí no Facebook. Mandei para um amigo meu e ele acabou nem interpretando e eu deixei para lá. Uma visão que tive nessa época, né? E a visão que eu tive nessa época era que eu via 2 aviões caindo, aviões de pequeno porte caíram, e eu vi esses aviões caindo, né? Esses aviões, hoje, na época eu não tinha a interpretação, mas hoje eu tenho a interpretação. Estava orando e o Senhor me fez entrar do nada nesse Facebook, ainda esse message que ainda está ativo, e essa visão estava lá. E nessa manhã eu tive o entendimento do que era. Então, são 2 pequenos aviões, são 2 pequenos abalos que o Brasil vai ter. Então, o primeiro representa alguém que está sobre a nação, né? Porque o avião está por cima, então ele está sobre a nação, mas não está sobre Deus. E tudo está embaixo da permissão de Deus, então Deus vai derrubar esse avião, vai derrubar esses 2 aviões. São 2 poderes que vão cair. São 2 poderes que vão cair. E na mesma visão, eu também vi um terceiro avião, que era um avião cargueiro. Um avião, ele transporta coisas, né? E esse avião, ele transporta praticamente economia, porque no final da visão vocês vão ver o que está dentro do avião. Então, ele transporta um avião cargueiro, ele transporta economia. São aviões gigantes que voam de um lado do outro do mundo. Então, Deus está falando também que vai derrubá-lo também. Deus vai derrubar esse avião também. Só que essa nuvem branca, né, ela tenta derrubar ele, mas ela não consegue a princípio, ela não derruba. O que significa? Significa que a economia vai sofrer um abalo, porém por um tempo, ela ainda vai caminhar. E quando achar que está tudo bem, aí Deus vai derrubar do céu, porque a gente vê na visão que tem uma nuvem preta, Deus vai derrubar. Então Deus está dizendo que vai cair.
Aí quando chega lá embaixo desse avião, ele não explode literalmente, né? Ele está inteiro lá. Então, ao cair, né, na visão, algumas pessoas mortas. Representa o quê? Representa algumas empresas que vão fechar a porta e que vão falir nesse segundo abalo aí da economia. Elas vão quebrar literalmente. Aí a visão também tem o virar o avião, né, para colocá-lo do jeito certo. Quer dizer, o avião caiu de barriga, vamos dizer assim, de barriga para baixo. Então as pessoas vão levantar esse avião para colocar ele de jeito certo, da maneira certa. Representa o quê? Representa o povo, com esforço, vai colocar o Brasil de pé mais uma vez, né? Vai colocar o Brasil de pé mais uma vez. Porém, quando se abriu o avião, né, nessa visão, e até escrevi aqui a interpretação, quando se abria o avião, via-se uma mulher que representa o Brasil. Via-se uma mulher que representa o Brasil. Então ela estava muito machucada na visão, mas ela estava viva. O Brasil vai sair dessa crise, porém mancando. Mas uma condição que a gente vê aqui é que ele não estava quebrado. A mulher saía andando de muleta. Então o Brasil vai precisar, alguém gritava, socorre ela, né? O Brasil vai precisar de um socorro. Pastor, mas lá dentro da visão também tem um carro velho, sim, tem um carro velho. Então representa também algo por um tempo que o Brasil não vai prosperar por um tempo. Por quê? Porque carro velho representa embargo, né? Você vê Cuba, alguns países aí não recebe a economia de outros países, não pode, muitas das vezes não pode comprar, não pode vender, entendeu? Então o carro velho representa isso, mas ele estava de pé, representa dificuldade, embargos, para não conseguir coisas novas para a nação. Mas Deus vai colocar o Brasil de pé. Eu não sei quando nem como, né? Vamos sofrer dificuldades aí, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, se Deus derrubou, porque não cai uma folha do céu se Deus não permitir. Se Deus derrubou, é porque Ele tem um propósito. Agora, a segunda interpretação em relação à igreja, se tratando da igreja, né, o avião representa toda a igreja. Toda a igreja, vamos falar de Brasil, né? Toda a igreja do Brasil. Não vou nem falar da área de mundo. Representa toda a igreja do Brasil de um modo geral. Então, Deus vai abalar essa igreja de um modo geral. Por quê? Porque Deus não quer que a igreja seja unidade, né? União de uma mais outra. A gente vê as igrejas, cada uma seguindo o seu rumo, cada uma fazendo do seu jeito, e muitas das vezes, não estou falando de todos, muitas das vezes não do jeito de Deus, da maneira de Deus, muitos envergonhando o evangelho. Então Deus, Ele vai derrubar. Quando eu tive a interpretação da visão para o Brasil, o Senhor me deu a interpretação também da igreja. Então Deus vai derrubar esse modelo de igreja. Por quê? Porque Deus quer que sejamos um e não unidade. Deus quer que sejamos um. E quando eu digo que falo sejamos um, né, que vai haver essa surpresa aí do que Deus vai fazer na face da igreja no Brasil, vai haver essa surpresa. Quando eles abrem o avião, o que tem lá na visão? Tem uma mulher. Então o que significa isso? Que ela está machucada, que ela está ferida, que ela vai sofrer abalo, porém ela não está destruída, ela está de pé. Pastor, mas ela está mancando, não tem problema, mas está de pé, não se quebrou nada. Então, o carro velho aqui nesse ponto aqui dessa grande igreja que caiu, é a igreja que vai permanecer. Como assim a igreja que vai permanecer? Representa as origens, aquele e aquelas pessoas que estão ali na palavra de Deus, vivendo a palavra. Então, essa igreja é a única que vai sobreviver, que estiver firmada na palavra genuína, aí vai acontecer o milagre, tá bom? Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e espero que essa interpretação seja aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Deus abençoe você, em nome de Jesus.